Sempre fui apaixonada por animais, então, quando vi um anúncio de filhotes grátis no Mercado Livre, não pensei duas vezes antes de responder. O endereço ficava nos arredores da cidade, um pouco afastado, mas não parecia suspeito. A descrição do anúncio era simples e direta, mencionando que alguém tinha uma ninhada inesperada e precisava doar os filhotes o quanto antes. Conversei com o dono por mensagens, e ele foi educado, até enviou uma foto dos cachorrinhos. Não sei porquê, mas algo me dizia que aquilo era uma boa ideia. Peguei o carro e dirigi até lá no final da tarde, imaginando quão fofos os filhotes seriam. O lugar era uma fazenda antiga, com cercas de madeira e um grande celeiro que parecia um pouco desgastado pelo tempo. Quando cheguei, um homem saiu de dentro da casa e veio ao meu encontro. Ele parecia normal, talvez uns 50 anos, usando roupas simples. Sorriu e acenou, dizendo que os filhotes estavam no celeiro. Agradeci, tentando esconder meu entusiasmo. Ele me guiou até o celeiro, explicando que estava reformando a casa principal e que, por isso, os cachorrinhos estavam abrigados lá dentro. Quando chegamos, ele abriu a porta pesada e fez um gesto para eu entrar primeiro. O lugar cheirava a madeira velha e palha. Assim que pisei lá dentro, a porta se fechou com força atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o som inconfundível de uma tranca sendo girada do lado de fora. Meu coração disparou. Ei, gritei, tentando abrir a porta, mas ela não cedia. Olhei ao redor, mas o interior do celeiro estava mergulhado em sombras, exceto por uma pequena fresta de luz que entrava pelas tábuas das paredes. Peguei meu celular na mesma hora, mas o sinal estava fraco demais para fazer uma ligação. No início, tentei me convencer de que aquilo era um mal-entendido. Talvez ele tivesse fechado a porta sem querer e estivesse prestes a voltar. Você pode abrir a porta, por favor? Gritei, tentando soar calma, mas minha voz saiu mais trêmula do que eu esperava. Nenhuma resposta. O silêncio do lado de fora era quase mais assustador do que qualquer barulho poderia ser. Comecei a bater na porta com força, mas ela era robusta, feita de madeira pesada. Não parecia que ia ceder tão facilmente. Meu coração estava acelerado, e a sensação de que algo estava muito errado começou a tomar conta de mim. Decidi explorar o interior do celeiro, esperando encontrar outra saída ou, pelo menos, entender o que estava acontecendo. A cada passo que eu dava, o chão de madeira rangia, e o cheiro de palha úmida parecia ficar mais forte. Havia ferramentas antigas espalhadas em um canto, mas nenhum sinal de filhotes. Aquilo só aumentou minha inquietação. Foi então que ouvi passos do lado de fora. Eles eram lentos e espaçados, como se alguém estivesse deliberadamente prolongando cada movimento. Corri para a porta e gritei de novo: eu estou aqui dentro. Isso não é engraçado, abra agora. Mais uma vez, silêncio. Os passos pararam bem na frente da porta, e o único som que consegui ouvir foi minha própria respiração ofegante. Tentei olhar pelas frestas da madeira, mas tudo que vi foi uma sombra projetada contra a luz da tarde. Meu estômago revirou quando percebi que aquela sombra não estava se movendo. Quem quer que fosse, estava parado ali, como se estivesse apenas esperando. Meu corpo inteiro estava em alerta. Peguei o celular de novo, desesperada para conseguir algum sinal. Andei pelo celeiro, levantando o aparelho para tentar achar um ponto com conexão, mas era inútil. Tudo ao meu redor parecia abafado, como se o tempo tivesse parado. Passei os olhos pelas ferramentas no canto e vi algo que parecia um pé de cabra. Corri até lá e o peguei, segurando com toda a força. Não sabia o que poderia acontecer, mas ter aquilo em mãos me deu uma falsa sensação de segurança. Foi então que ouvi um som vindo do lado oposto do celeiro, algo como madeira sendo arrastada. Gelei. Alguém estava tentando entrar. Me aproximei devagar da direção do barulho, meus passos silenciosos, tentando não fazer nenhum ruído. Quando cheguei perto, vi um pequeno alçapão no chão, meio escondido entre a palha. Ele estava entreaberto, e o som parecia vir dali. Por um momento, considerei abrir o alçapão e descer, pensando que talvez fosse uma saída. Mas algo no fundo da minha mente gritava para eu não fazer isso. Afastei-me, apertando o pé de cabra com mais força, e voltei para perto da porta principal. O silêncio lá fora era absoluto, como se aquela sombra tivesse se dissolvido no ar. Foi quando um barulho alto me fez pular, algo pesado caiu no teto do celeiro, fazendo as tábuas tremerem. Olhei para cima, mas não consegui ver nada além de poeira caindo das vigas.
Meu coração estava na boca. Quem quer que fosse, estava jogando comigo, testando meus limites. A sensação de estar sendo observada era insuportável. Eu precisava sair dali, e rápido. Decidi que não podia mais esperar. Corri de volta para a porta principal e comecei a bater com o pé de cabra, tentando forçar a tranca do lado de dentro. O barulho ecoava pelo celeiro, e a cada golpe eu olhava para trás, esperando que alguém aparecesse. Meu coração estava disparado, e meus braços já começavam a doer, mas eu não podia parar. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a tranca cedeu, e a porta se abriu com um rangido. Respirei fundo antes de sair, esperando ver alguém lá fora. Não havia ninguém. O silêncio lá fora era tão estranho quanto o que havia dentro. Meu carro ainda estava no mesmo lugar, mas a porta do motorista estava aberta, e eu sabia que não tinha deixado assim. Meus pés hesitaram, mas não havia escolha. Corri em direção ao carro, olhando para todos os lados, e entrei, trancando as portas imediatamente. Com as mãos trêmulas, liguei o motor e dei ré com tanta pressa que quase bati na cerca de madeira. Enquanto dirigia em alta velocidade para longe dali, vi pelo retrovisor algo que fez meu sangue gelar. Um homem, o mesmo que havia me recebido antes, estava parado no meio da estrada, me observando ir embora. Ele não se mexia, apenas me encarava, e aquele sorriso estranho estava de volta no rosto dele. Continuei dirigindo até chegar a uma estrada principal, onde finalmente consegui sinal no celular. Liguei para a polícia e expliquei tudo, mas quando eles foram até o local, disseram que o celeiro estava vazio, como se ninguém tivesse estado lá em anos. Nunca descobri quem ele era ou o que realmente queria, mas ainda tenho pesadelos com aquele momento. Desde então, evito qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade, especialmente quando envolve lugares isolados. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu sempre fico de olho em oportunidades para renovar minhas ferramentas, então, quando vi um anúncio no Craigslist oferecendo equipamentos de alta qualidade por um preço quase ridículo, não pensei duas vezes. O vendedor dizia que estava se mudando e precisava vender tudo rápido, o que fazia sentido. Depois de trocar algumas mensagens, combinamos de nos encontrar em um estacionamento de um parque na parte leste da cidade. Era um lugar tranquilo, aberto, e o encontro seria em plena luz do dia, o que me deixou mais confortável. No horário combinado, cheguei e estacionei perto de uma caminhonete branca, que parecia ser o veículo do vendedor. Havia dois homens dentro dela, ambos usando bonés e roupas simples. Um deles acenou para mim, sinalizando para eu me aproximar. Já tive negociações estranhas antes, mas algo naquele momento me deixou desconfortável. Quando saí do carro, eles não desceram da caminhonete. Apenas abriram a porta de trás do veículo e apontaram para algumas caixas no fundo. As ferramentas estão aqui. Pode vir ver, disse um deles, com um sorriso que parecia forçado. Hesitei, mas dei alguns passos em direção ao veículo, mantendo uma distância segura. O outro homem, que estava calado até então, me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Foi então que percebi que não havia nenhuma etiqueta ou marca visível nas caixas que eles mostravam. Isso, somado ao comportamento estranho deles, fez meu estômago revirar. Alguma coisa não estava certa. Minha primeira reação foi dizer que preferia não abrir as caixas ali e perguntei se tinham algo menor que eu pudesse olhar primeiro. O homem que estava no banco do passageiro riu, mas não era um riso amigável. O que foi? Não confia na gente, ele disse, com um tom que parecia mais uma provocação do que uma pergunta. O outro homem, o que tinha acenado para mim, também saiu da caminhonete e deu a volta até a parte de trás. Vai lá, pode olhar. Tá tudo aí, exatamente como no anúncio. Mas alguma coisa na forma como ele falou fez meus nervos dispararem. Ele não estava tentando me convencer, parecia que ele já sabia o que ia acontecer. Dei mais um passo para trás, tentando manter a calma, mas meu corpo inteiro já estava em alerta. Foi então que percebi que meu carro estava bloqueado. O homem que tinha saído do banco do passageiro estava parado ao lado da minha porta, como se estivesse casualmente apoiado ali, mas sua postura dizia outra coisa. Relaxa, cara. Só estamos tentando fazer negócio aqui, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Comecei a me mover devagar, tentando parecer despreocupado enquanto me aproximava da parte de trás do meu carro.
Minha mente estava rodando, pensando em como sair daquela situação sem provocar uma reação. Olhei ao redor do estacionamento, mas ele estava quase vazio, com exceção de um casal sentado em um banco distante, longe demais para notar qualquer coisa. Eu sabia que precisava agir rápido antes que as coisas ficassem ainda mais estranhas. Enquanto tentava me afastar mais da caminhonete, percebi que os dois homens estavam se movendo de forma coordenada, como se já tivessem feito aquilo antes. O que estava bloqueando meu carro começou a se aproximar mais, enquanto o outro ficou junto à traseira da caminhonete, quase como se estivesse me cercando. Meu coração começou a acelerar, e senti o suor escorrer pela nuca, mas mantive a calma no rosto. Olha, eu acho que não vou levar nada hoje. Desculpem o incômodo, falei, tentando não demonstrar o pânico que começava a crescer. O homem perto do meu carro deu um passo mais próximo, levantando as mãos como se quisesse me acalmar. Sem estresse, amigo. Só dá uma olhada nas ferramentas antes de decidir. Não custa nada. Foi nesse momento que ouvi um barulho vindo da caminhonete. Algo metálico caiu no chão, e o homem na traseira olhou para dentro do veículo rapidamente, como se tivesse perdido o controle por um segundo. Aproveitei o momento de distração e dei um passo mais largo em direção ao meu carro. Peguei as chaves no bolso e destravei a porta com um clique rápido, mas não entrei imediatamente. Olhei de relance para o casal no banco distante, torcendo para que eles percebessem alguma coisa, mas eles pareciam alheios. Enquanto isso, o homem perto da caminhonete se virou novamente para mim, e sua expressão tinha mudado. Ele não estava mais tentando disfarçar. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, e naquele momento senti um frio percorrer minha espinha. Não esperei para descobrir o que ele queria dizer com aquilo. Assim que ouvi aquelas palavras, minha mente entrou em modo de sobrevivência. Abri a porta do carro com força e entrei de um salto, trancando-a no mesmo instante. Eles reagiram rápido. O homem que estava mais próximo bateu com a mão aberta na janela do motorista, gritando algo que eu não consegui entender. O outro correu para a frente do carro, como se fosse me impedir de sair. Meu coração estava disparado, e minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei as chaves caírem. Mas consegui girá-las e ligar o motor. Pisei no acelerador antes mesmo de pensar, e o carro avançou com um solavanco. O homem na frente saltou para o lado no último segundo, mas não antes de me lançar um olhar que eu nunca vou esquecer. Era um misto de raiva e algo mais profundo, como se ele estivesse acostumado a ver medo nos outros. O som dos pneus cantando no asfalto ecoou no estacionamento, e eu não olhei para trás. Só queria sair dali. Meu corpo todo estava tenso, e cada batida do coração parecia uma explosão nos ouvidos. Quando virei na esquina que saía do parque, vi pelo retrovisor os dois homens parados, me observando, como se soubessem que eu voltaria a encontrá-los algum dia. Não parei até chegar em casa. Estacionei na entrada e fiquei ali, no carro, tentando recuperar o fôlego. Minhas mãos ainda tremiam, e meu peito subia e descia como se eu tivesse corrido uma maratona. Tentei juntar os pensamentos, entender o que tinha acontecido. Quem eram aqueles caras? E o que teriam feito se eu tivesse hesitado por mais um segundo? Liguei para a polícia, mas tudo o que consegui dar foram descrições vagas. Eles disseram que investigariam, mas eu sabia que era pouco provável que algo fosse descoberto. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Sempre que estaciono em algum lugar, olho ao redor. Sempre que recebo uma mensagem de um vendedor, penso duas vezes antes de responder. E toda vez que passo por um estacionamento vazio, lembro daquele sorriso. Aquele sorriso que nunca chegou aos olhos.